Oi, sou a Rosimeire, psicóloga do Colégio Referencial. O tema agora será ansiedade. Eu espero que estejam todos bem. Eu espero que não estejam com uma ansiedade muito alta diante de toda a situação que a gente está vivendo, que não é muito fácil, né? Cada um de vocês com certeza já observaram que estão conseguindo ultrapassar alguns limites, estão aprendendo muita coisa, né, estando em casa agora, né? Então vamos falar um pouco sobre essa ansiedade, que é um tema também que é muito legal da gente estudar nessa hora, né? Então a ansiedade, ela é um conjunto de sintomas que desenvolvemos perante uma ameaça real ou irreal. A ansiedade pode ser positiva e pode ser negativa. A ansiedade positiva é quando os sintomas são proporcionais à ameaça e nos causa, depois do que ocorreu, uma certa segurança. E não são sintomas exagerados. A ansiedade vem para nos impulsionar a resolver o problema, então ela é positiva para nós. É sempre bom todos nós termos um grauzinho de ansiedade, para que a gente consiga resolver o problema, certo? E a ansiedade negativa é quando esses sintomas são exagerados e quando eles vêm com uma certa frequência. Eles são exagerados e cada vez mais frequentes. Isso é uma ansiedade negativa. A ansiedade causa mudanças físicas, psíquicas e cognitivas. No momento que você está em ansiedade, existem essas mudanças psíquicas, físicas e cognitivas. As mudanças físicas podem ser, porque não são em todo mundo que é igual, né? Mas as mudanças físicas, eu peguei as que são mais comuns, podem ser batimentos cardíacos mais acelerados, respiração rápida e artificial, aumento da pressão arterial, pupila dilatada, pelos eriçados, né? O batimento cardíaco mais acelerado, isso pode trazer um certo medo de você estar tendo um problema no coração. Né? Medo de você estar tendo um ataque do coração. Mas pode ser uma crise de ansiedade. Quando ocorre esse batimento cardíaco mais acelerado. A respiração mais ofegante e mais acelerada também, né? Ela também é complicado para nós naquele momento. E às vezes o sintoma pode não ser a respiração acelerada, mas sim a falta de respiração. É como se te faltasse o ar. Isso também é muito comum. Outro sintoma que é bem comum é o sintoma da perna nervosa. Você já ouviu falar? É aquele que a perna fica assim. Quando é uma ansiedade comum, você tem uma tremedeira razoável. Quando é um transtorno de ansiedade, quando o sintoma é exagerado, aí a sua tremedeira você não consegue segurar. Né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente também. Tá, mas esses foram os sintomas físicos. Os sintomas psíquicos são medo, angústia, sensação de morte iminente. Tudo isso é um sintoma psíquico. Os sintomas cognitivos, que é da mente e da cognição: preocupação excessiva, cansaço, irritabilidade. Normalmente o ansioso ele tem uma preocupação excessiva. Bom, vamos a um exemplo agora. Vamos ao exemplo de uma ansiedade positiva. Você tem uma prova amanhã, você começa a pensar naquela prova, você joga adrenalina no organismo e isso te impulsiona para que você estude mais. Você se preocupa numa dose que não é exagerada e você vai estudar mais e você vai procurar prestar mais atenção e no outro dia você vai fazer a prova com mais segurança.
Você teve todos aqueles sintomas, só que você nem percebeu direito, que foi o coração acelerou quando você pensou na prova, a boca ficou seca, tem esse também, né? Você ficou um pouco mais apreensiva, então você começou de leve a tremer, né? Mas isso são sensações que causam por conta de que você jogou o hormônio chamado adrenalina no seu organismo, né? Então, mas foi uma ansiedade positiva. Agora, a ansiedade negativa. Nesse mesmo exemplo, você tem o coração acelerado, você, né, que é ataque cardíaco, você tem a pressão arterial sobe, você fica, às vezes você treme um pouco, você treme muito na ansiedade negativa e aí você não consegue realizar a prova. Você fica com tanto medo daquela situação que você não realiza a prova, você não enfrenta o seu problema. O que é isso? Isso é negativo. Bom, então qual é o transtorno de ansiedade? Todo mundo diz, alguns dizem, transtorno de ansiedade generalizada. Então, existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, você pode ter algumas outras doenças associadas, como depressão, como transtorno do pânico. São doenças que são associadas ao transtorno de ansiedade. Bom, o transtorno de ansiedade, quando ele se dá, ele é diagnosticado quando os sintomas da ansiedade são exagerados, acontece com uma certa frequência e prejudica a sua vida social, a sua vida laboral, que é de trabalho, e a sua vida escolar. É quando ele prejudica o seu relacionamento interpessoal, esses sintomas prejudicam o relacionamento interpessoal, que pode ser um transtorno de ansiedade, mas isso tem que ser diagnosticado, porque existem sintomas de transtorno de ansiedade que pode não ser exatamente um transtorno. Existem sintomas exagerados que parecem sintomas de ansiedade que pode ser causado, por exemplo, como um descontrole de hormônio no seu organismo. Então você tem que procurar um profissional, você tem que ir atrás de um diagnóstico. Tá, mas daí você foi atrás do diagnóstico e... Não, você tem transtorno de ansiedade. O que você tem que fazer? Você tem que aceitar isso. Primeiro passo para você vencer o exagero dos sintomas é você aceitar que você tem os sintomas. É isso que você tem que fazer. É o primeiro passo. Tá, a pessoa ansiosa, ela pode ter pensamentos catastróficos. É aquele pensamento que sempre alguma coisa vai dar errada. É um pensamento catastrófico. Ela pode sofrer por antecipação. E normalmente ela sofre por antecipação, né? Ela pode superestimar a ameaça, dar um tamanho maior ao problema, né? E tudo isso pode acontecer na ansiedade normal e no transtorno de ansiedade. Qual que é a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade, ele tem uma frequência dos sintomas e os sintomas são exagerados. Então, quando ele tem um pensamento catastrófico, ele pensa que tudo vai dar errado. Ele não pensa só em uma coisinha. Se ele se preocupa por antecedência com as coisas, ele se preocupa com tudo. Se ele sofre por antecedência, ele sofre com tudo. A preocupação dele é exagerada. Mas só que tem uma coisa, todos os sintomas, eles podem ser controlados. Como que você vai conseguir controlar esses sintomas? Sendo realista com os problemas, não colocando o problema maior do que ele é, como nós já dissemos, e nem
aumentando a probabilidade de que aquela ameaça ocorra. Você sempre tem que ver a probabilidade das coisas. Você não pode superestimar o problema, como eu disse, aumentá-lo. Você tem que dar crédito a si mesmo, acreditar em você, saber que você tem habilidade de enfrentamento. E se quando você estiver iniciando uma crise, porque você percebe quando está iniciando uma crise de ansiedade, quando você estiver iniciando, você vai procurar controlar a sua respiração. Como é que faz isso? Aquele exercíciozinho simplesinho do cheira a flor e assopra a vela, que é... E cada vez mais lento o assoprar, ó. Isso vai fazer você acalmar, tranquilizar. Não é fácil, viu? Não é fácil para um ansioso fazer isso, para uma pessoa que está numa crise de ansiedade fazer isso. Mas como que a gente vai conseguir? Fazendo o exercício de relaxamento. Você sempre tem que procurar fazer um exercício de relaxamento, ter uma frequência disso. Todo dia, tirar pelo menos uns 10 minutinhos para fazer essa respiração e relaxar seu corpo. Certo? Bom, eu vou deixar para vocês um exercício também para vocês fazerem. Um deles já vou deixar aqui. Não esqueçam de todos os dias fazer um relaxamento, relaxar seu corpo. Eu vou mandar para vocês o passo a passo do relaxamento para vocês, para quem não sabe, fazer. Mas a maioria das pessoas acredito que saiba. E lembre, você tem que aceitar que você está com um sintoma e você tem que procurar manter a sua respiração, que é isso que vai te acalmar e te tirar daquela crise. E também procurar mudar o seu pensamento, mudar naqueles pontos que eu falei para você, sendo realista com os problemas, não superestimando o problema, dando crédito a si mesmo e acreditando na sua habilidade de enfrentamento, certo? Então tá bom.